Seguinte, vamos falar do clássico do Maracanã. Lá tivemos um Fluminense e Vasco, o Vasco saiu na frente, mas tomou a virada do Fluminense, que pelo menos na minha opinião, ô Mansur, se a gente pegar o geral do jogo, fez um jogo melhor do que o Vasco, embora o Vasco tenha feito um primeiro tempo, como de costume já nessa fase Fernando Diniz, o Vasco tem feito melhores primeiros tempos do que segundos, né? O time do Vasco, pelo menos para mim, tem caído de produção na parte final do jogo, Mansur. Até porque em dados momentos também o banco não oferece tanto assim a ele para trocar. Mas ainda assim eu achei um jogo de domínios alternados, assim, e poucas soluções ofensivas. Tudo que os treinadores pensam como soluções ofensivas no trabalho do Diniz e que o Renato tenta implantar no Fluminense, as coisas não aconteciam tanto. O momento de domínio do Vasco acontece após o primeiro gol. Pouca coisa tinha acontecido após o primeiro gol, que surge de uma perda de bola do Fluminense, um contra-ataque que origina a falta e dá bola parada ao gol do João Vitor. A partir daí o Vasco tem um momento de crescimento. O Ryan, que para mim até agora tudo muito curto, tudo muito embrionário do trabalho do Diniz do Vasco, para mim é como se ele tivesse conseguido uma contratação para o Vasco. O crescimento do Ryan com ele não é mais um ponta, ele é um segundo atacante, um jogador que tem o lado do campo apenas como um desenho inicial para ele defender eventualmente por ali, fechando o lado direito. A partir dali ele se move para dentro como um segundo atacante, numa diagonal, vai para o outro lado juntar com o Nuno quando o Vasco quer aglomerar pelo lado. Esse é o grande... o melhor jogador do Vasco hoje, né? É o melhor jogador. E ele teve uma bola na trave, uma pressão dele que ele retoma a bola, enfim. A bola na trave foi uma judiação, só que, né? Porque foi um chute de canhota fortíssimo, balaço, travessão do que meio por da muito rua. pouco a bola não bate e entra, né? O Fluminense, para mim, já termina o primeiro tempo melhor. Ele começa a ficar um pouco mais com a bola do fim do primeiro tempo e explora algo que o Diniz talvez esteja olhando, que a linha defensiva do Vasco se desestrutura muito facilmente com perseguições, ia sendo arrastada para longe da área, e alguns comportamentos vão precisar ser ajustados. E na hora que tem o rebote que origina o cruzamento para o Lima cabecear no lance que termina no gol contra do Verratti, tem dois comportamentos diferentes, né? O João Vitor está em um lugar, o restante da defesa em outro, acaba dando condição ao Lima. Acho que o Vasco volta para o segundo tempo de novo um pouquinho melhor e depois, conforme as trocas vão acontecendo, o Fluminense retoma um pouco mais de controle. Mas, de novo, o chute do Guga no fim do jogo, num momento que, para mim, nada indicava que o jogo ia ter um vencedor. Pouca coisa indicava que o jogo ia ter um vencedor. O Guga acerta esse chute espetacular, ganha o jogo, mas para mim não foi um jogo bem jogado e não é só questão tática também. É questão de muito erro técnico ao longo de toda a partida. O Guga, que acho que foi o melhor jogador em campo, né? Teve passe para gol, um golaço, decidiu o jogo. Hoje tivemos Paulo Henrique Ganso, Alex, no banco de reservas. Depois o Renato explicou na entrevista, dizendo que teve uma conversa com o Ganso antes do jogo, que o Ganso tinha jogado 90 minutos na última partida pela Copa do Brasil, e aí que nessa conversa o Ganso falou que ainda estava sentindo dores e tal, e que preferia iniciar o jogo no banco de reservas para ser utilizado na segunda parte. Por isso o Lima, que também estava voltando de lesão, foi o titular hoje. Mas acho que o segundo tempo fez com que o Fluminense permanecesse mais tempo no ataque, né? E assim, no volume, conseguisse uma vitória. E essa questão do volume, eu acho que mostra essa parte superior do Fluminense por causa de uma equipe que já é mais consistente, né? Você vê o jogo, o passar do desenrolar dos jogos, assim, passar dos minutos, ele vai mostrando realmente quem tem. Então, o Fluminense, um primeiro tempo, a gente fala que todo mundo, 25, 30 minutos, todo mundo consegue jogar num nível de igualdade, ou os primeiros 45 minutos, até pela parte física e de concentração. E que para você manter isso realmente para um outro coisa, você tem que estar num nível de concentração que você fala assim, é o mínimo que tem que ter, mas é o que faz diferença. Você se manter concentrado, fazendo aquilo que tem que ser feito, com bola e sem bola, o jogo todo. Então o Fluminense acabou fazendo isso de uma maneira melhor, e aí acaba realmente trazendo, lógico que uma melhora do Vasco, sim, nesse sentido, se aproximando um pouco melhor sem a bola e tudo. Teve momentos no primeiro tempo, ou durante o jogo, que ele acabou sendo melhor ou conseguindo pressionar de uma maneira melhor e sempre de uma maneira mais justa, né? Essas linhas, esses jogadores, os setores um pouco mais compactos.
E isso acabou melhorando do Vasco. O Vasco defensivamente melhorou, né? Você vê que o Diniz já fazia isso no Fluminense, ele traz os 11 jogadores para trás. Mas aí é um momento do jogo, né? Em alguns momentos. Não, o que eu digo assim... Você pegar em várias partes do jogo Fluminense com a bola, até o Verratti estava defendendo da intermediária defensiva para trás. Sim, o que eu quis dizer, perdão, eu acho que eu me expressei errado. O que eu digo um momento assim... É um aspecto do sistema defensivo do Vasco. Quando o adversário está com a bola instalada no campo de ataque e o Vasco está defendendo, aí o Vasco defende muito baixo e até consegue proteger a área bem. Acho que quando o Vasco tenta pressionar ainda, o time ainda se espalha demais, se espaça demais e, especialmente quando essa pressão era ultrapassada, os zagueiros perseguindo longe e sem uma recomposição da linha defensiva. Acho que o Vasco se expôs muito. Teve o Lima explorando esse espaço que ele não conseguiu finalizar bem. Depois teve uma finalização mais para o fim do primeiro tempo. O Arias podia ter chegado na frente do Léo Jardim, mas ele se antecipa. E depois teve o lance do gol, que a linha defensiva se comporta muito mal. E você tem uma defesa que você tem o Thiago, naturalmente, com bola, sem bola. Você tem realmente atalhos. E chegou ontem o Diniz também, né? Então tudo isso você percebe que tem uma certa diferença. Mas eu acho que tem uma coisa que eu tenho a impressão, né, de que os vascaínos devam estar sentindo isso, é de que hoje há mais expectativa de o Vasco conseguir vencer um jogo como o de hoje, por exemplo, né? Antes do Diniz chegar, havia menos expectativa, porque o Vasco não criava. O Vasco era, bola na área para o Verratti, seja o que Deus quiser. Aparentemente, nesse início de trabalho do Diniz, o Vasco já apresenta um pouco mais de repertório ofensivo, é uma impressão apenas minha. Não, você tem uma ideia colocada. Claramente, o lado em que, por exemplo, o Vasco, o trabalho do Diniz é muito conhecido porque sobrecarrega um dos lados ou para inverter ou para terminar com troca de passe curta por ali. Claramente, prioritariamente, o Vasco faz isso pela esquerda, né? O Ryan sai da ponta direita para virar um segundo atacante. Por vezes ele se junta ao Nuno, cai por ali o Tietê, cai por ali o Coutinho quando está jogando. Hoje não começou, hoje não jogou. E o Vasco junta por ali, eventualmente inverte para o Paulo Henrique, que aliás fez uma partida tecnicamente abaixo do que ele fez no meio da semana, né? Bem abaixo, aliás. Então, essa ideia está posta. O Vasco, quando tem o contra-ataque hoje, ele tem um bom escape, porque o Ryan está dando essa corrida no espaço, enfim, algumas coisas começam a aparecer, algumas outras armas além do cruzamento, para o Verratti na área, enfim. E acho que dá uma luz no fim do túnel, mas ainda é um trabalho que começou há muito pouco tempo. E assim, acho que tem, para mim ficar claro, uma deficiência técnica do Vasco, é que o meio-campo do Fluminense hoje era muito melhor tecnicamente do que o meio-campo do Vasco, né? Você pegar um meio com o Martinelli, com o Hércules, com o Lima, você tem mais elementos para produzir do que no meio-campo que você tem o Matheus Carvalho, o Tietê, Hugo Moura e o Tietê. O Hugo Moura, né? Normalmente teria o Coutinho. Isso, teria o Coutinho. É que tem um dilema do... um time muito mais móvel. Mas para mim tem um dilema dos dois lados, né? Vários times que têm um jogador com a característica do 10, mais criativo, mas que exigem do time uma série de compensações por causa da parte física, para conseguir pressionar, porque são jogadores que ou por característica ou pelo momento da carreira, já não dão tanto sem a bola, não conseguem, não é por não quererem, mas é porque não conseguem a essa altura. Esses times em algum momento enfrentam um dilema, né? Há jogos que exigem uma competição maior pelo centro. E aí, naturalmente, a qualidade técnica cai. Equilibrar essa balança nem sempre é simples. O caso do Fluminense hoje. Para mim é claro que o Fluminense, quando quis pressionar hoje, o fez melhor do que faz em outros jogos que ele tem o Ganso como o 10. Por outro lado, acho que esse trio de meio, eu acho que o Hércules, o jogador que está crescendo, com capacidade de projeção na frente, o Martinelli sai bem da pressão, saindo de trás, mas esse trio não dá o nível de criação quando o Fluminense precisa construir muitas jogadas contra uma defesa mais fechada. O Lima hoje não fez a partida das mais felizes. O futebol é muito louco, né, cara? Você vê essa questão de ter tudo ou não, você precisa ter peça, cara. Né? Ter peça. E aí vem o equilíbrio. Eu não tenho condição de ter uma força com característica de força física, com menos bola, mas na hora que eu tenho a bola eu vou precisar disso. Então, essa compensação, às vezes, nem sempre você vai acabar tendo. Deixa eu mostrar para vocês também a respeito do Fluminense. Notícia quentinha, tá lá no GE. Fábio renovou seu contrato. O super experiente Fábio, né, que está muito próximo aí de bater o recorde de ser o jogador com mais partidas na carreira do futebol mundial, não é algo do Brasil não. Ele está para passar o Peter Shilton, ex-goleiro da Inglaterra. O Fluminense acertou a renovação de contrato até o fim de 2026, ou seja, mais um ano de contrato para
pro Fábio, que já tem 45, não é isso? 44 nesse 44, momento. Ele vai fazer 45 em setembro, significa que ele terminará o contrato com 46. Pois é, mas está em grande forma ainda o Fábio, não dá a mínima amostra de que a idade esteja Se alguém te disser se alguém te disser que está no gol um goleiro de 30 anos, você acredita, não tem motivo para achar que não. Grande Fábio, parabéns pela carreira e pelo Profissionalismo, ano. né? Só Exatamente. chega assim quem se cuida. É isso, mais um ano pro Fábio no Fluminense. E isso é para realmente estabelecer novas marcas, né? Sem dúvida. Isso aí não vai parar em 26, não. Pé vermelho, bandeirante. Vamos ver.